Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Em aprovação, as atas de número 3.980, de 04/11 de 2019, 3.981, de 05/11 de 2019 e 3.982, de 11/11 de 2019. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Ausentes os vereadores Tiago Brunet e Sidney Catafesta. Cumprimentar a presença aqui do presidente do SISMUF, Diego Tormes, a superintendente do Hospital Beneficente São Carlos, Janete Toigo, as voluntárias, professores, diretores, todos aqui presentes, funcionários da casa, público presente dessa forma, sintam-se todos cumprimentados. Solicito ao vereador Fabiano André Piccoli para que proceda a leitura do expediente da Secretaria. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Nós temos aqui um ofício da Associação Grêmio São Luís, em agradecimento ao acolhimento na Câmara de Vereadores a respeito do projeto Esporte com Educação. Senhor preclaro o senhor, saúdo Vossa Senhoria e aos demais pares dessa colenda da Câmara de Vereadores, desejando a todos muita paz e saúde. Em nome da Associação Grêmio São Luís, agradecemos a oportunidade da explanação concedida nessa Casa Legislativa na data de 11 de novembro do corrente ano, nos termos da Resolução 554/2016, relativamente ao projeto Esporte com Educação, que se encontra aprovado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Com isso, aumentou a publicidade para a contribuição e o interesse de pessoas físicas ou jurídicas com o dito projeto, que, por certo, Farroupilha se orgulhará de possuir instalações melhores, além do acolhimento de atletas e delegações de outras regiões, sendo que faz jus consignar de forma antecipada, no qual colhemos o ensejo para declinarmos nosso especial agradecimento, bem como protestos de estima e consideração a todos. Atenciosamente, Associação Grêmio São Luís, Nelson Molon, presidente do Conselho de Administração. Temos um convite da Prefeitura Municipal de Farroupilha, que tem a honra de convidá-lo para audiência pública sobre compostagem orgânica e gestão de resíduos sólidos. No ato será apresentado o Centro Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que engloba o Programa Composto Farroupilha e o Centro de Logística Reversa. O evento acontecerá no dia 3 de dezembro de 2019, às 18h30. Era isso, senhor presidente. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Nesse momento, então, convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Senhor vereador Real Soares, siga a questão de ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, nós temos aqui na sessão uma grande quantidade de pessoas que têm um interesse em comum, que é a questão de uma moção que nós faremos aqui na Câmara de Vereadores. Sendo assim, eu acredito que, porque são 15 minutos a cada partido político para fazer o seu pronunciamento na tribuna, se nós fizermos isso, nós vamos demorar com 7 partidos, no mínimo 1h30, mais 2 horas em discursos, que daqui um pouco alguma pessoa que está aqui presente tenha compromisso, né? E que nós, senhor presidente, até através da concordância dos líderes, já falei com a líder da nossa bancada, através da concordância dos líderes, pudéssemos fazer, ou quem fará a apresentação da moção de repúdio ao governo do Estado, e que a gente possa, inclusive, fazer a votação, e aqueles que podem
continuar, continuam, e aqueles que têm os seus compromissos, inclusive, eu acredito que muitos professores, não sei como é que é da questão de aula hoje de noite ou não, né? Mas, enfim, eu acho que seria, para não cansar as pessoas, até porque nós tivemos aqui o tempo que nós faríamos o grande expediente com a apresentação do trabalho das voluntárias. Então, acho que seria, assim, ideal nós fazermos a leitura da moção, a votação da moção. Os que podem continuar, continuam conosco, e os que têm os seus compromissos podem depois, então, sair. Obrigado, senhor presidente. Então, eu estava preocupado, estou aqui nos espinhos já, em função da quantidade. Já espera para receber, agora espera para votar. Não estou nada contente com isso, tá? Então, assim, ó... Então, numa ordem aqui, o David vai ser muito rápido, eu já apresento, então agora é jogo rápido. Desculpa a demora, eu realmente estava nos espinhos aqui, meu Deus, pessoal esperando de novo. Mas aquela primeira parte já estava, e daí, em função da manifestação dos vereadores, foi demorando. Rápido, jogo rápido agora aqui, gente, tá? Não, vai ser, eu vou pedir para que seja votado, colocado em votação já no meu espaço, tá? E daí nós colocamos já no meu espaço de... Perfeito, já quando eu termino o meu próprio espaço, já coloco em votação e já é feita a votação do requerimento. Perfeito, vereador Piccoli. Senhor presidente, então por que nós não... trocamos a pauta do David? Se deixamos pro... o PDT aceita? Que daí já faz a leitura agora e já vota Perfeito. agora, faz o encaminhamento e votação. Então, com a palavra, o vereador Sandro Trevisan, que como ele vai para a tribuna, então passa a palavra para o segundo vice-presidente. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Rapidamente, de novo, desculpem, eu estava aqui nos espinhos. Poxa, sempre esperando, que coisa, né? Mas nós tínhamos uma organização ali... É cumprido. Então, assim, ó, rapidamente eu queria só... A professora Marli passou para mim um texto e gostaria que eu lesse bem rapidamente. Sou professor há 32 anos e 27 que estou no Estado. Sempre participei dos movimentos de nossa categoria. Participei de todos, praticamente todos eles envolviam lutas por melhorias. Nunca pensei que fosse precisar haver luta para não perder parte de um salário baixo. E que hoje é considerado o único culpado para a quase falência de um Estado mal administrado e roubado por tantos. Hoje estou aqui representando colegas que estão em greve, os que não aderiram, os que lutam de outra forma, de formas diferentes, maneiras diferentes, os que apenas apoiam, os que incansavelmente participam de todas as atividades sindicais, os que participam de algumas, os que nunca participaram, os que se sacrificam suas férias, os que não se sacrificam, os que se ocupam com seu descanso e com seu momento de família. Represento também os colegas que não expõem suas opções partidárias, ou que optam por partidos de direita, de esquerda, e os que gostariam que houvesse mais equilíbrio entre tudo isso. Não represento ou me defino em cima do muro, apenas considero desnecessário optar por algum lado, quando o objetivo de todos é o mesmo. Estou representando uma única classe, que tem um profissional com diferentes maneiras de pensar e de agir. Falo em nome de uma categoria que tem uma característica única para todos. São os trabalhadores da educação. Trabalhadores muito pouco valorizados que infelizmente não têm a mínima ideia se um dia teremos o devido valor. A todo momento escuto frases por aí soltas. Valorize a nossa classe, que forma todas as outras. Valorize uma classe que forma todas as outras. Mas eu continuo aqui, depois de 27 anos, lutando e implorando. Só que hoje, aqui nessa sessão, já estou me vendo diferente. Se para todos vocês aqui presentes, valorização de salário, pagamento em dia, dividir as dívidas com outros poderes, assim como se faz em casa, na família, quando as coisas não vão bem, é pedir demais, então eu peço o mínimo que todos merecemos, respeito. Eu sei como tudo isso é crítico e a gente tem um governo que não valoriza, isso não é de hoje, mas o que me apavora é o que ele vem fazendo ultimamente.
Isso realmente me apavora. Quando alguém simplesmente pega aquele teu salário e começa a dividir, e vou pagar quando eu posso. A gente viu aumentos aí que alguns que puderem ficar depois da moção, vão ver que pessoas vão citar aumentos absurdos, que saem da ordem de 50 para 80 mil. Ah, mas é um só. Isso é uma falta de respeito, que seja meio, que não seja um. É uma falta de consideração, é uma falta de respeito. E, olha, essa é a minha opinião e eu tenho meu direito de ter a minha opinião. O governo realmente quer acabar com a educação e vem demonstrando isso a cada ano que passa. A cada ano que passa, ele vem demonstrando isso. Daí eu vejo muitas pessoas até a nível de Face, daí crítica e informações de Face, e aí gente brigando, e porque professores... Eu vejo gente criticando, e muita gente criticando, mas depois levam os filhos para colocar no colégio. E lá deixam a maior parte do dia. Lá ficam a maior parte do dia. E então eles brigam para quê? Para que isso realmente acabe? Aonde deixarão seus filhos? Que qualidade terão para os seus filhos? Conseguem realmente carpir o dedo, como diria meu avô? Pô, estou carpindo o dedo, porque quando eu não quero uma classe que seja valorizada, uma classe que seja bem paga, que tenha qualidade, e lá eu vou colocar meu filho, isso para mim não tem lógica. Isso é um pensamento burro, desculpa, mas é um pensamento burro. Dentro da nossa classe, na minha opinião, tem professores que de repente têm algum tipo de pensamento que não necessariamente vem a concordar com o pensamento de muitos que criticam, até concordo. Mas então, por causa de um e outro, vamos analisar toda a classe em função disso? Nós somos uma classe muito grande, tem vários pensamentos. Que se respeite a maneira de pensar e, de repente, que se pense em criticar a pessoa em específico, mas não toda uma classe. E uma classe, eu estou puxando, vou puxar o saco porque sou professor. Não, eu estou dizendo que nossa classe de professores vai acabar, vai terminar. E daí dizia o professor aqui, muito conhecido, nós estávamos conversando semana passada, o Antônio Forrest aqui, ele me disse: Sandro, tenho N turmas que estão se formando e ninguém quer ouvir falar, ninguém quer ser professor. Ninguém quer ser professor. Gente, ninguém quer. Eu até vi uma época em que tinha muitos, eu digo assim, muitos que tinham um pouco de problema, porque tem que ter um pouco de problema, né? É verdade, hoje em dia a gente tem que ter um pouquinho de problema, tem que ter pelo menos, porque não é fácil enfrentar uma sala de aula, para fazer o quê? Para ficar rico. Vou ser professor porque vou ganhar muito dinheiro. Não. O que motivava a gente a ser professores, não sei se vocês foram assim, mas eu fui assim, foi que eu tinha um professor e eu adorava aquele professor. Aquele professor, aquele professor era para mim meu exemplo, eu queria ser que nem ele. Mas, gente, hoje eles olham para o salário e olham o que um professor pode em sala de aula. Qual é a consideração que está sendo dada aos professores? Qual a valorização que está sendo dada aos professores? E, infelizmente, eles vão optar por qualquer outra coisa. E a sociedade nos vai pagar mais tarde. Logo, logo vai pagar bem caro por isso. Vai pagar muito caro por isso. Então, sem mais delongas, como diria o gaúcho, para não tirar mais tempo de vocês, eu vou ler o requerimento aqui. Esse requerimento, em primeiro momento, foi quem fez quem expôs aqui a vontade de trazer para cá um requerimento nessa casa, esse requerimento em função a todas as classes que são atingidas nesse pacote, todo o pessoal da nossa segurança pública, todo da educação, foi o vereador Sidney Catafesta, apresentou, mas não estava, na verdade, no momento, não tinha se oficializado a nível da Assembleia, então tem que ser, eu acho que a gente precisa aqui, de certa forma, dizer quem foi o precursor nesse momento, e logo em seguida, como foi oficializado na Assembleia, foi protocolado, foi dada entrada, daí sim isso foi burocratizado, e daí nós começamos a correr atrás também junto, e todos os vereadores aqui assinaram junto esse requerimento que eu vou ler agora. Requerimento número 208/2019. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem que seja enviado uma moção de repúdio à Assembleia Legislativa referente aos projetos de lei que compõem o pacote de reforma estrutural do Estado do Rio Grande do Sul, sendo
Proposta de emenda à Constituição, número 285/2019, altera os artigos 27, 29, 31, 33, 38, 39, 40, 41, 46 e 47 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Projeto de lei complementar número 503/2019, que altera a lei complementar número 13.758, de 15 de junho de 2011, que dispõe sobre o regimento próprio da Previdência Social do Estado do Rio Grande do Sul, institui o Fundo Previdenciário, Fundo Prev e da outras providências. E a Lei Complementar número 15.142, de 5 de abril de 2018, que dispõe sobre o regimento próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Sul, RPPS, RS e da outras providências. Projeto de lei complementar número 504/2019 altera a lei complementar número 13.757 de 15 de junho de 2011, que dispõe sobre o regimento próprio da Previdência Social dos servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul, institui o Fundo de Previdência dos Servidores Militares, o Fundo Prev Militar e da outras providências. Projeto de lei complementar número 505/2019, que altera a lei complementar número 10.089, de 3 de fevereiro de 1974, que dispõe sobre o Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, e a Lei número 10.002, de 6 de dezembro de 1993, que autoriza o Poder Executivo a instituir o sistema de vale-refeição no âmbito da administração direta e das autarquias e da outras providências. Projeto de lei complementar número 506/2019, fixa subsídio mensal dos militares estaduais, altera a lei complementar número 10.990, de 18 de agosto de 1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais, e a lei complementar número 10.992, de 18 de agosto de 1997, que dispõe sobre a carreira dos servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de lei, quase terminando. Projeto de lei 507/2019 altera a Lei Municipal 6.672, de 22 de abril de 1974, que institui o Estado e Plano de Carreira do Magistério Público do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei Complementar 508/2019 fixa subsídio mensal para o quadro de pagamento de provimento efetivos, instituindo Instituto Geral de Previdências, IGP, e o último, projeto de lei complementar número 509/2019, dispõe sobre a aposentadoria especial, que trata, parágrafo 4º B do artigo 40 da Constituição Federal, para policiais civis integrantes do órgão a que se refere o inciso 4º do artigo 144 da Constituição Federal, e agentes penitenciários a que se refere o artigo 5 da Lei Complementar número 13.259, de 20 de outubro de 2009. Terminamos. Então, eu já vou abrir mão do resto do meu espaço e gostaria que a gente colocasse em votação logo a seguir. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Convido para reassumir os trabalhos da casa. Obrigado, vereador. Então, nesse momento, então, colocamos em votação o requerimento de número 208/2019, formulado por todos os vereadores dessa casa. Os vereadores que estiveram de encaminhamento e votação, o vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, Vossa Excelência já fez a leitura, então, do requerimento 208, e quero mais uma vez saudar os professores e também toda a força da segurança representada aqui hoje, policiais civis, policiais militares, a família dos policiais e também as famílias dos professores. Duas classes importantes que trouxemos para essa casa para um debate no momento em que o pacote das medidas foi, então, anunciado pelo governo do Estado e deixado a banho-maria para que pudéssemos, e os demais na Assembleia Legislativa, pudessem, então, analisar o que se tornou hoje projetos de lei, que foi, então, para a Assembleia, para os deputados terem a sua apreciação de cada um dos projetos. Para que a comunidade que está aqui possa entender, hoje esse manifesto nas câmaras municipais de vereadores está passando já de 80 câmaras de vereadores do Estado que estão a favor de vocês e contra essas medidas propostas pelo governo Leite, que vai, então, mais uma vez cortar no sangue e na carne
cada um dos professores e cada um dos nossos agentes da segurança pública que buscaram por direito o que vocês conquistaram. E o que vem apresentando o governo Leite são propostas a longo prazo, que ele vem dizendo de uma economia que vem para 10 anos, uma economia para o Estado de 25 bilhões de reais. Mas, nesse meio tempo, é importante, mais uma vez, eu quero aqui, o Leandro está filmando, os demais estão gravando na casa, que na Assembleia Legislativa, na troca de 2018 agora para 2019, foi votado, então, um aumento de 74,5 para o presidente do Banrisul. O Banrisul é o nosso banco, Banco do Estado, que passou a ganhar 89 mil reais. Todos os meses está caindo o dinheirinho deles lá. Todos os meses. O de vocês está parcelado. Setembro entrou agora. Semana passada se entrou, né? Então, para você ter uma ideia, e todos os diretores do Banco do Estado vão ganhar, estão ganhando 70 mil por mês. Mas nenhum dia é parcelado. Nenhum mês é parcelado. Todo mês está lá esse dinheiro recebendo. Aí, os deputados acharam que de 129, que era a ideia do governo, deixaram 89 mil e tá bom. Tá bom. E o professor, ele quer colocar o piso do magistério para todos vocês, porque o que é de direito, ele quer cortar a longo prazo. Então, não tem por que ir mais buscar qualificação, não tem mais por que buscar, então, cursos e buscar conhecimento para aplicar na sala de aula, porque o governo do Estado do Rio Grande do Sul não quer mais. Ele quer igualar todos com o piso. Então aqui, eu tenho o prazer de votar, e quando eu trouxe essa casa, os vereadores analisaram, cada MDB ficou com vistas para analisar, e justo, porque não tinha ainda a moção de repúdio com o número dos projetos, e agora estamos aqui apresentando, o presidente leu e colocou em votação, para que chegue, presidente, a todos os deputados, em especial a deputada que é aqui do município, que ela possa fazer frente também. Que ela possa fazer frente e abraçar essa classe tão importante que está aqui. Tão importante. E que não caia na ilusão que foi dita uma semana atrás, que cada deputado que votar no pacote exigido e mandado para o governo do Estado vai ganhar R$1 milhão para destinar onde quiser, em qual lugar do Estado do Rio Grande do Sul. Que temos uma voz, e que essa voz na Assembleia Legislativa possa ouvir vocês, porque são vocês que educam as crianças e especialmente os deles também. Então, parabéns a vocês, parabéns aos policiais que por muitos e muitos anos buscaram a sua qualificação, os cursos, e aonde estão hoje é porque é conquistado, é direito conquistado. Como é que vai tirar hoje? Como é que vai tirar? Policial que arrisca a vida salvando as nossas vidas. Pedro, em teu nome, a todos que estão aqui, os que não vieram porque estão trabalhando, estão lá nesse momento dando segurança para nós. Conte conosco, conte com essa casa, meu voto é favorável, com muito orgulho, e vou estar lá na Assembleia no dia manifestando contrário a esse pacote e favor a essas duas classes tão importantes que estão aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Em votação, requerimento 208/2019. Encaminhamento, votação. Vereador Ariel Soares, segundo. Senhor presidente e senhores vereadores, nós não queremos aqui ficar fazendo muito discurso. Todos nós sabemos qual é o objetivo. Todos nós sabemos que o que está errado tem que ser mostrado pela comunidade, e principalmente aqueles que representam a comunidade, que neste caso aqui em Farroupilha, com os professores, brigadianos, enfim, policiais, todos. Eu vi que o entusiasmo do professor Sandro, porque faz parte da categoria, falando bastante sobre professores, mas nós sabemos também da parte da segurança e de outros funcionários públicos que serão afetados, mas que a grande maioria, o contingente maior é na segurança e na educação. Mas nós seguramos na semana passada, como o vereador Catafesta falou, porque nós não tínhamos ainda o envio do governo do Estado à Assembleia. Com este envio, e foi bom a retirada, e agradecemos por ter segurado e nós não termos feito essa moção de repúdio na época, nós sabíamos que ia ter iriam ter as propostas do governador, enfim, tudo que vem a retirar
algum tipo de ganho que o servidor, com duras penas, teve durante todo esse tempo, né? E nós sabemos que já não é bom assim, imagina piorando. Então, nós, da bancada do MDB, com a vereadora Eleonora, nossa líder, nos liberou aqui para falar em nome da bancada, nós vamos dizer que somos totalmente favoráveis à moção de repúdio, retirando aquela parte do Banrisul que não foi votado na Assembleia Legislativa, foi o Conselho do Banrisul, mas a pedido e a mando do governador. Então, para algumas coisas aumenta muito e para outras quer retirar. E essa preocupação, e eu vi aqui a Anselme falando, de que nós não podemos criticar. Claro que ela não é política, mas eu vejo uma forma diferente. Eu critico bastante. Quando eu vejo que as coisas estão erradas, eu vou continuar criticando. Porque eu acho que se não houver a crítica e não houver o contraponto, do outro lado vai achar que está tudo certo. Então eu faço críticas sim, faço críticas porque nós aqui inclusive temos na democracia bancada de oposição, bancada de situação, e nós estamos preocupados também, presidente aqui do nosso SISMUF, com os funcionários de Farroupilha na manhã. Porque estes funcionários aqui amanhã, com criação de novas secretarias, não é com os benefícios que os funcionários vão tendo, mas é com criação e inclusive com projetos que estão nesta casa. E amanhã, depois, vocês vão ouvir falar dos projetos que estão nesta casa, aumentando as despesas para o município. De um orçamento que nós vimos lá, se nós formos pegar há 2 governos atrás, que agora é o segundo mandato do prefeito Clayton, que era um orçamento de 482 milhões, passando agora para 1.103.000 reais. E vejam qual foi a diferença em Farroupilha de trabalhos e de benefícios para a população. Então, é essas coisas que nós temos sim que ficar contrários, e uma das contrariedades que nós podemos mostrar é com esta moção de repúdio. Então, somos totalmente favoráveis, senhor presidente, e votamos os 5 vereadores do MDB a favor. Obrigado, vereador. Encaminhamento e votação, vereador Fabiano André Piccoli. Obrigado, senhor presidente. E já de antemão coloco a nossa posição favorável ao requerimento de moção de repúdio contra esse pacote. Todos nós sabemos da situação delicada que o Estado do Rio Grande do Sul passa, mas nós não podemos botar essa conta desse rombo histórico em cima de 2 categorias, categoria da educação e da segurança pública. O governo tem que encontrar alternativas de melhorar as contas do Estado sem penalizar aqueles que menos ganham. Nós temos que acabar com essa onda de penalização de quem menos ganha tem que pagar o pato de quem mais ganha. Nós temos a realidade das nossas escolas públicas, que muitas conseguiram fechar o quadro de funcionários em maio, junho, sem serventes, sem segurança, sem pessoas para a cozinha. Nós temos os contratados que muitas vezes ficam até o mês de junho, julho, sem receber, trabalhando desde fevereiro, e ainda assim essas pessoas têm que pagar o pato. Nós não concordamos com isso, e educar é um ato de amor. Como é que nós podemos deixar nas mãos dos professores, que hoje não são só professores, são pais, são mães, são avós, são tios, são psicólogos, são assistentes sociais, e ainda assim cortando benefícios, cortando uma projeção de um futuro mínimo possível de dignidade. Então a bancada vota favorável e conte com esse vereador. Muito obrigado. Encaminhamento e votação, vereador David Argenta. Obrigado, presidente Sandro. Colegas vereadores, colega vereadora Leonora, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. A bancada do PDT, desde o primeiro momento que o vereador Catafesta trouxe essa ideia para casa, se demonstrou a favor, ainda quando não era lei, porque já se sabia que ia acontecer, né? O pacote de reformas, na verdade, a gente sabe que ele é necessário, a gente sabe que uma estruturação nova é necessária, mas não dá para cortar só de algumas classes, tem que começar de cima, né? E o que a gente viu na proposta da lei é que quem mais ganha é cortado muito pouco. Agora, o professor, o policial,
tem um corte significativo no seu valor, que hoje é pago parcelado, que é um valor abaixo do que ele deveria ser, e mesmo assim é o mais prejudicado. E, Catafesta, o exemplo que eu pesquisei, o exemplo que tem que ser dado, eu pesquisei o seguinte: os procuradores do Estado tiveram uma bonificação nesse ano de 1,6 milhões para dividir entre eles, por eles cumprir a meta. Então, eles ganham o salário e, além do salário, eles ganharam 1,6 milhões de honorários por cumprimento de meta. O professor tinha que ganhar quanto, então? Por cumprir a meta todo dia. É uma vergonha o que está sendo feito. Eu apoiei esse governo no segundo turno, abro meu voto aqui, eleito, e hoje me arrependo enormemente, porque é uma vergonha o que está sendo feito com os professores e com os brigadianos. Então, a bancada do PDT, sem dúvida, vai votar a favor dessa moção e vai continuar se manifestando, que nem o vereador Arielson colocou. Tem que criticar quando a coisa é ruim, sim, tem que criticar e nós vamos criticar, porque isso tem que ser revisto. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Encaminhamento e votação, vereador Beto Maioli. Senhor presidente, eu quero ser bem breve com minha manifestação e de dizer o seguinte: eu acho que o nosso governador, se ele tem que fazer alguma reforma, ele escolheu uma época muito imprópria, com muita infantilidade para prejudicar a comunidade gaúcha. Porque, vejamos bem, num fim de ano, aonde que os professores têm que dar aula, com isso vai prejudicar professores, vai prejudicar pais, vai prejudicar alunos. Eu acho uma falta de consideração. E uma coisa eu quero dizer aqui: se terminar a educação nesse Brasil, temos que contratar 5 vezes mais policiais, porque vai se tornar tudo a maioria bandido. A educação é uma das coisas primordiais que nós temos que ter. E, Arielson, parabéns. Críticas têm que existir, porque são críticas construtivas, não é críticas de querer fazer politicagem, é críticas em benefício da comunidade e do povo brasileiro, e é isso que nós precisamos. E Beto Maioli vota favorável a essa moção de repúdio, que eu acho que é um momento muito impróprio de ter apresentado na Assembleia do Rio Grande do Sul. Obrigado, vereador. Encaminhamento e votação, vereador Fernando Silvestrin. Senhor presidente, demais presente, só para complementar o que os nossos colegas já falaram, me chamou a atenção uma frase aqui, ó: lutar para não perder parte do baixo salário que já vocês recebem. Chegamos no fundo do poço, gente. Olha, parcelado já está, né? Então agora brigando para não diminuir o pouco que tem. Isso aí é uma vergonha, é uma vergonha. Né? E outra coisa, o Estado do Rio Grande do Sul está falido por causa dos professores e por causa da segurança? Isso aí não pode acontecer. Então, eu quero deixar bem claro aqui em nome da bancada, o nosso vereador já falou aí no grande expediente, nós queremos dizer que nós vamos votar a favor e estamos junto com vocês, sim. Pode contar com a gente aí, a Câmara dos Vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Encaminhamento e votação, vereador Tadeu Salib dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Há pouco eu ouvi alguém dizer que os professores têm que ter uma motivação, enfim, a quem se espelhar para se tornarem professores. Das minhas 3 meninas, a Aline Thaís do Meio, que está em Jaguariúna, município do estado de São Paulo, ela sempre disse, a minha inspiração foi Isa Farinon, professora Isa, a qual eu fiz questão de dizer o nome, porque foi a primeira prof delas, das três. E dizer de que hoje ela está em Jaguariúna, com o salário rigorosamente em dia, e dizer a vocês que ela se apaixonou tanto pela missão dela, que ela fez já está na 3ª ou 4ª pós-graduação para crianças especiais. Então, eu queria dizer de que na noite de hoje, especial,
são vocês, professores. Exemplos de dedicação, de amor acima de tudo, e que merecem o mínimo de respeito. E quem sabe um dia eu possa, quem sabe, dizer como referência também de que aqui no Sul, um estado riquíssimo, como uma bandeira própria, dizer de que ele se compara, quem sabe, a algumas cidades da grande São Paulo. Então, o que eu desejo realmente é que vocês consigam conquistar aquilo que é de direito de vocês, bem como também a nossa área de segurança. Não temam aquilo que vocês reivindicam, porque é direito de vocês. Falando com o nosso líder de bancada, que me deu a oportunidade de falar neste momento, vereador Kiko Paese, somos totalmente a favor deste requerimento, bem como seremos também do lado de vocês para algo que possa parecer contrário àquilo que é de direito e que é uma obrigação, no mínimo, de quem tem que cumprir com aquilo que está. E vamos cobrar pessoalmente dos nossos deputados para que efetivamente tenhamos um resultado positivo. Muito obrigado, senhor presidente, e boa sorte a todos nós. Obrigado, senhor vereador. Então, em votação, o requerimento de número 208/2019, formulado por todos os vereadores dessa casa. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Aprovado, então. Obrigado pela presença, antes que comecem a sair. Muito obrigado mesmo. E se quiserem ficar, a gente agradece muito, tá? Mas fiquem à vontade pelo avançar. Tá? Passamos então ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Democrático. Todos abrem mão. Passamos ao espaço então destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador David Argenta. Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar aqui os secretários que estavam presentes, o Amarante, o Vandré, a Glória. Quero dar um cumprimento especial ao Marcos Gervasoni, também meu grande amigo, que se faz presente hoje. A minha fala vai ser bastante curta, mas eu e o Thiago conversávamos antes e achamos necessário falar em tom de despedida ao nosso Beto Maioli. O Beto Maioli está... A Glória está reassumindo a cadeira e nós achamos por bem fazer esse agradecimento, Beto, em nome da nossa bancada e em meu nome. Quem tem o dom da rima é tu, mas a gente tentou. Então, Beto, querido amigo, aprendi muito contigo. Cara simples e de bom coração, mas também de muita visão. Sempre alegre e prezando a união. Obrigado, Beto, pela excelente lição. Então, Beto, obrigado de coração. Nós sentiremos sua falta aqui. Antes de estar nessa casa, todo mundo dizia, o Beto só faz os versos, mas o conteúdo de cada verso que tu faz é significativo. Então, Beto, que perda para a Câmara e que tomara que tu volte aqui uns dias para se somar a esse grupo. Era isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fabiano André Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Na semana passada, então, falamos que a Coronel Cristine Rasbol, que esteve conosco um tempo aqui em Farroupilha, assumiu como chefe de Estado-Maior. Então, o requerimento de número 209 vem reconhecer esse trabalho que ela vai assumir a partir de agora. E essa casa, pelo respeito que temos pela corporação, pelo respeito que temos pela Coronel, então o requerimento 209 vem para enviar esses parabéns à Coronel Cristine. Peço que o senhor coloque em votação.
Em votação, o requerimento de número 209, formulado pelo vereador Fabiano André Piccoli, da bancada do PT. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento e votação, vereador Jonas Tomazini. Gostaria apenas de acrescentar aqui ao requerimento, além de pedir a permissão de quem apresenta para que a bancada possa subscrever o mesmo, que coloque-se chefe de Estado-Maior da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Porque chefe de Estado-Maior apenas é uma nomenclatura utilizada também nas Forças Armadas. Então, claro que estaria endereçado à Brigada Militar, mas como o requerimento não traz as informações e buscando a perfeita redação do mesmo, nós sugerimos que seja feita a inclusão no documento oficial da Casa da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em votação, o requerimento de número 209, 2019, formulado pelo vereador Fabiano André Piccoli, da bancada do PT. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Subscrito por todas as bancadas. Subscrito por todas as bancadas. Cumprimentar o secretário Amarante, que agora consegui enxergar ele no meio da multidão. Ainda tem. A palavra continua à disposição do senhor vereador Fabiano André Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Também tem o requerimento 210, que na última semana tivemos um jornalista, Celso Esgorla, da Rádio Miriam, que foi agraciado com o troféu Ari Serra Gaúcha 2019. O Celso é um excelente profissional, uma referência. Foi hoje a entrega? Então, é uma referência para o jornalismo da nossa cidade. Tadeu tem a honra de trabalhar com ele. Então, é uma forma dessa casa também reconhecer os bons profissionais que contribuem para levar informação séria, correta à nossa comunidade farroupilense. Então, peço que coloque em votação, senhor presidente. Em votação, o requerimento de número 210, 2019, formulado pelo vereador Fabiano André Piccoli. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Subscrito por todas as bancadas. E subscrito por todas as bancadas. A palavra continua à disposição do senhor vereador. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta. Comunidade que ainda continua nessa sessão, sejam todos mais uma vez saudados e agradeço a presença de vocês. Eu não lembro se eu retirei na última sessão o requerimento que estava em vista com a Leonora, a vereadora Leonora devolveu à mesa, e se eu não retirei, então vou retirar, presidente, o requerimento da moção de repúdio, que hoje então foi trocada a redação e todos os vereadores hoje aprovamos e assinamos essa moção em prol da classe mais importante desse Estado. Não é fazer política, e sim é reconhecer que sem a educação, nenhuma outra das profissões, até mesmo a própria brigada, os policiais, seriam policiais se não passasse pela educação. Então, mais uma vez, agradecer aos vereadores pela grandeza da parceria, juntamente nesta moção de repúdio, moção de contrariedade ao pacotão proposto pelo governo do Estado na Assembleia Legislativa. Espero que os nossos deputados, que são 55 deputados estaduais, possam ver também com os mesmos olhos que esta casa viu hoje, que estão cortando o que é de direito dos policiais e também dos nossos professores, que por muito tempo vão buscar este conhecimento para aplicar tanto na rua, onde estão nos protegendo, tanto também na sala de aula com as nossas crianças. Quero aqui registrar e dizer que foi um prazer, uma honra estar próximo ao vereador Beto nesses 4 meses que eu estou aqui na casa com o vereador, após a minha vinda do Executivo. O Beto é uma pessoa que encanta a todos nós e encanta essa comunidade, Beto, e que não vou te dar um adeus, e sim um até logo. E obrigado por contribuir com as discussões em prol dessa comunidade. Presidente, eu tenho 2 requerimentos. Um é o requerimento 217, que ali em frente o trevo da empresa Máquina Sazzi, quando sai da Máquina Sazzi, destina-se então a Farroupilha, há um recuo
antes de chegar na terceira faixa. Esse recuo dá 65 ou 68 metros, e que é péssimo. Péssimo como está lá, e o requerimento é para que o DAIR possa ver a possibilidade de colocar, então, o material asfáltico e tornar aquele pedaço terceira via também, porque ali na frente já é terceira via. Então, a terceira pista. E que também venha dar segurança a todos os funcionários da empresa que ali trabalham e os que utilizam daquele retorno para fazer, então, as suas manobras ali e voltar para Farroupilha ou até mesmo entrar nas demais empresas que ali tem, até tem um motel ali perto. Então, é o requerimento 217, 212? 212, vereador. 212, que possa ser votado, vou tirar o óculos então, pode ser votado nessa noite e peço a apreciação dos demais vereadores. E também tem um outro, presidente, 50 segundos, é o 211, para que o DAIR possa ver, e é um tema bem importante que vocês analisem. Bento Gonçalves foi substituído, então, nos pequenos canteiros entre as vias, por concreto. Diminuiu a manutenção, o corte de grama, a sujeira, a grama, aquela capoeira, e ficou um aspecto muito lindo entre a entrada da cidade e Farroupilha. Aqui eu comparei duas fotografias, Bento atual e o atual de Farroupilha, que quem está fazendo esse serviço aqui é a Ecofar e não é o DAIR. Então, para te ter uma ideia, quando eu falei aqui que o DAIR tem a folha de pagamento de 300 milhões, que é mais que o nosso orçamento do nosso município, Beto, para pagar os funcionários que ficam lá esquentando a cadeira, nem para cortar grama eles estão fazendo. Então, assim, ó, é uma sugestão que o DAIR possa levar a sério e colocar na prática. Então, é o requerimento 211. Agradeço a votação e também respeito a opinião de cada um. Obrigado e, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado, senhor vereador. Em votação, o requerimento de número 211/2019, formulado pelo vereador Sidnei Catafesta. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o requerimento de número 212/2019, formulado pelo vereador Sidnei Catafesta. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Encaminhamento, votação, vereador Fabiano André Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Votamos favorável e, vereador Catafesta, há 2 anos atrás fizemos um pedido nessa casa para que fosse colocado uma lombada eletrônica nesse trecho, em função principalmente das máquinas SASE. Só que desde 2017 nada foi feito, mas é uma boa sugestão e votamos favorável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Encaminhamento, votação, vereador David Argenta. Obrigado, senhor presidente. Há algum tempo atrás, eu acredito que a lombada seria útil, a sinalização melhorada seria útil, e esta melhoria pode ser útil. Mas, hoje em dia, tu não consegue olhar a sinalização, porque tu tem que ficar olhando para a rodovia, para ver se tu vai cair dentro do buraco ou de outro. Tu vai escolhendo qual é menor, qual é maior. Então, não adianta de nada ter sinalização, ter limite de velocidade, se tu tem que ficar olhando fixamente para o chão para escolher o buraco que tu vai cair dentro. Então, o DAIR que faça o mínimo, que é dar condições de trafegabilidade nas rodovias. E sinalizar bem seria obrigação também do DAIR. Então, eu vou votar favorável com a festa, mas a minha indignação com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, que não faz absolutamente nada nas rodovias. Era isso, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Então, em votação, o requerimento de número 212/2019, formulado pelo vereador Sidnei Catafesta. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sensi. Colegas vereadores, imprensa, Leandro da TV Serra, Ricardo da Rádio Miriam, professores, servidores da segurança, todos os que estão aqui presentes, obrigado pela presença. Importante ressaltar, tivemos as voluntárias da saúde aqui e também deixar registrado que é um trabalho importantíssimo e fundamental
em prol da saúde do município, em prol do Hospital São Carlos e a nosso favor também, porque, sem dúvida nenhuma, elas estão fazendo um papel que vai, sim, trazer benefícios a todos nós. Então, parabéns às voluntárias da saúde em si. A moção aqui, aprovada por todos e assinada por todos nós, ela, sem dúvida nenhuma, é um momento que deve sim ser levado em conta, tendo em vista algumas ações ou algumas atitudes ou algumas tentativas de prejudicar ainda mais os servidores, professores da brigada e outros segmentos que a gente sabe também que vai ter alguns cortes ou algumas alterações. Quero aqui também fazer uma referência à audiência pública que aconteceu na última quarta-feira no Cindy Lojas, completamente lotada, e dizer que, na minha leitura, foi muito produtiva, mas não na audiência, logo após a audiência, teve algumas falas e alguns movimentos que me deixaram preocupado. A audiência pública, ali representada e chamada pela administração municipal, ela teve sim a representação da comunidade ali representada por suas instituições legalmente constituídas e se posicionaram. A grande maioria delas, se não a totalidade, se posicionando de forma contrária ao rompimento do contrato em si vigente com a Corsan, entre a Corsan e a administração municipal. Acho que ali a audiência pública é para isso. A audiência pública é para o público ali representado se posicionar, qual é seu entendimento e o que ele vê de perspectiva ou ação ali na frente que o Poder Executivo Municipal possa tomar. Eu acho que ficou bem claro isso, porém eu não vou citar as manifestações após a audiência, mas já tem alguns movimentos sim acontecendo e me causa surpresa e estranheza que, meio que querendo desconsiderar as falas que foram ali gravadas e estão gravadas na TV, nas redes sociais e até mesmo junto à própria Secretaria do Meio Ambiente. Então, gente, pessoal, eu acho que nós temos que ficar um pouco mais atentos a alguns movimentos que eu vejo que não são movimentos corretos e movimentos esses que tendem ou tendenciosos a querer alterar a grande maioria dos posicionamentos que aconteceram na última quarta-feira no Cindy Lojas. É preocupante isso e deixa um alerta para a comunidade, para os bairros, porque ali foi, sim, um ato oficial. Os posicionamentos ali foram oficiais. As entidades, nós fomos representados ali por pessoas que nos representam. Então, nós temos que levar em conta isso e não querer, se não foi do agrado de alguns, os posicionamentos ali citados ou colocados, querer fazer outros movimentos tentando induzir ou buscar as falas que me agradam ou que agradam a alguém. Então, seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador José Mário Belaver. Senhor presidente, colegas vereadores, saudar a colega vereadora Eleonora. Quero saudar também a imprensa, a TV Serra, através do Leandro, a Rádio Miriam, com o Ricardo. Saudar também os funcionários da casa, funcionários municipais, as professoras ainda que permanecem aqui na sessão e os profissionais da segurança também que permanecem na sessão. Hoje nós tivemos uma sessão muito de
um interesse muito grande para a comunidade de Farroupilha. Todos nós, e eu também concordo, vereador Beto, que as críticas, quando tem que ser feita, tem que cobrar, sim, dos que lideram tanto o município, quanto o Estado, quanto a União, enfim, para o bem da comunidade. Nós somos sabedores do que aconteceu em março de 2014, quando o atual prefeito dizia: entregue para mim que eu sei o que eu faço com o hospital. E nós todos também sabemos o que aconteceu quando ele entregou o hospital, da situação que ele entregou o hospital. E se não tivesse essas 15 senhoras voluntárias, o que nós estávamos hoje pensando do Hospital de São Carlos? Infelizmente, naquele momento, o administrador do município não cumpriu com a determinação que ele tinha causado ao Hospital de São Carlos, de entregar o hospital em boas condições e da maneira que ele entregou. E não é diferente com o governo do Estado. Há um ano atrás, ele dizia que o problema não era dinheiro, era fluxo de caixa. Era o fluxo de caixa, que dinheiro tinha. Hoje estamos aí com os professores recebendo 50 dias após o vencimento. A preocupação é grande. E não se vê uma expectativa hoje de poder receber, dar um salário que é pouco, é baixo, mas paga em melhores condições para os professores. Eles têm família. Eles têm os seus compromissos para saldar no fim de cada mês. E aí passa 60 dias, 45, 50 dias. E não é diferente com os profissionais da segurança. Todos têm os seus compromissos. E parece-me que não é olhado para essas classes tão importantes no nosso Estado, na nossa nação. Infelizmente, nós estamos num Estado que entra governo, sai governo, vem um novo governo, parecendo que ia solucionar todos os problemas do Estado e piorou. Infelizmente. E nós estamos nessa situação ainda com os recursos que têm que ser repassados aos profissionais que merecem receber em dia esses salários. E não é, volto a dizer, não é diferente com o município. O vereador Arielson citou muito bem quando ele disse: vamos cuidar do nosso município, que aqui há uns anos o fundo de aposentadoria dos funcionários públicos de Farroupilha não tenha que pedir socorro para poder pagar seus funcionários, infelizmente. Então, por isso, antes de divulgar, de criar secretarias para aumentar as despesas do município, pianco le bocce, que é bem melhor analisar perfeitamente a situação do município para não poder um dia não ter recursos para saldar os salários dos professores e dos aposentados do nosso município. Então, só para deixar registrado, senhor presidente, nos preocupa a situação. Era isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Saudar, então, a presença do nosso chefe de gabinete, Ivan André, que está quase um vereador, é isso? A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Beto Maioli. Eu sempre digo que a gente vem no mundo com uma missão para ser cumprida, ela é predestinada por Deus. E o que eu devo dizer aqui neste momento, que amanhã de noite eu terei talvez a última sessão deste ano aqui como vereador. E depois Deus prepara, se o ano que vem você é de novo vereador, se o ano de 2021 você é vereador, isso fica na mão de Deus e do Beto Maioli fazer aquilo que ele acha que tem que fazer. Mas eu gostaria, antes de mais nada, e claro que amanhã ainda vou pedir com o consentimento de todos, eu acho certamente bem no fim fazer uns versinhos bem rápido. Vou me concentrar e amanhã vou fazer, mas bem poucos também. E de dizer o seguinte, eu gostaria que o consentimento do nosso presidente, e os demais parem,
antes do término da sessão, se pudéssemos fazer 1 minuto de silêncio pela morte do senhor Nilo Gripa, uma pessoa de bem, uma pessoa que realmente ajudou a construir o município de Farroupilha. Seria o pai daqueles meninos no mercado Gripa do bairro São Luís. Antigamente era o mercado Barbizan, que era proprietário. Então eu tive o privilégio, junto com essa pessoa, que é uma pessoa muito querida, uma família de bem, de ter passado centenas e centenas de horas, nas horas de lazer, jogando quadrilha. Então eu gostaria que fizéssemos 1 minuto de silêncio, e eu, depois dessa sessão, eu vou até a capela para fazer uma belíssima oração para a despedida do nosso amigo Nilo Gripa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fernando Silvestrin. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, quero fazer um cumprimento ao Edmar. Cumprimentando o Edmar, quero cumprimentar todo o pessoal da segurança aí, né, da brigada, e os professores que estão aqui presentes também, né. A política é muito complicada, né? Então, a gente vem acompanhando o Estado, né? É Tarso, é Rigoto, é Leite, é Sartori, e o Estado continua falido, né? Então, é muito complicado. E eu penso, muito simples, mas eu acho que o Estado tem que ser que nem uma família, né? Se a família está mal financeiramente, tem que fazer cortes, tem que fazer ajuste, tem que diminuir gastos, tem que diminuir e, de preferência, aumentar a renda, né? Porque se não aumentar a renda, também só diminuir o gasto, né? E não adianta, porque tem as despesas fixas que estão aí e não tem o que fazer, né? E o que a gente lamenta é que nem na família da gente. Vamos fazer a economia? Vamos. Só uma pessoa economiza, o restante continua gastando. Não dá, aí o Estado não tem jeito, né? O Estado tem que fazer uma reforma, né? Urgentemente, né? Eu não sei se vai ter que ter uma unidade política, né? Hoje, quando nós fomos para Brasília, né, Catafesta, os políticos nordestinos têm mais força do que os do Sul. Não sei por quê. Né? Então, eu não sei se nós vamos ter que... temos que cuidar para não falar muito, não. Nós vamos ter que ter uma unidade aqui no Rio Grande do Sul para tentar achar uma solução para o Rio Grande, né? Nós não podemos penalizar o pessoal da segurança, o pessoal da educação, e não vão resolver o problema. Se fosse dizer, vamos resolver o problema do Estado, tudo bem, vamos, 2 categorias vai pagar o pato, mas vai ser resolvido. Mas não vai ser resolvido, né? Então, isso aí está caótico, né? Os professores aí, quase só falta pedir esmola. Desculpa a palavra, mas daqui um pouco nós vamos ter que começar a fazer rifa, vamos ter que começar a fazer promoção para pagar professor, porque não dá mais. Né, a segurança não é diferente. Então, eu não sei, muitas vezes nós, como vereador, nós se sentimos pequenos, né? Nós, como político, muitas vezes a gente não sabe o rumo que nós vamos tomar, né? Porque tu vota para um lado, não dá, tu vota no outro, não dá, e tu vota no outro, não dá. É muito complicado, né? Então, a gente fica muito indignado, né, com essa situação aí. Esse pacote aí vai ser aprovado, pelo que eu vi, a maioria dos deputados vão aprovar, mas eu acho que cabe sim aos nossos deputados modificar alguma coisa dentro desse pacote. Não vai resolver o problema de repente, dos professores, o pessoal da segurança, mas eu acho que os nossos deputados têm que olhar um pouquinho para esse pessoal, senão vai ser o fim. Não sei quem que falou aí, eu acho que foi o presidente Sandro. Não tem mais ninguém que quer ser professor, né? E na época que eu fiz o meu ensino fundamental, a gente tinha orgulho dos professores. O professor era uma autoridade, era rei, né? A gente considerada como rei,
né? A segurança não era diferente, a gente tinha um maior respeito e tem ainda. Não, só que hoje, com o salário que está aí, está difícil. Né? Tem que trocar de profissão, tem que fazer outra coisa. É lamentável. Então, senhor presidente, seria isso. Né? É uma forma de... Estou muito indignado e tenho certeza que vocês também, que sofrem muito, né? Chega no final do mês, tem que pagar a água, a luz, e muitas vezes está parcelado o salário. É complicado. Era isso, senhor presidente. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, vereador Fernando Silvestrinho. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Eu já cumprimentei a todos, né, no meu pronunciamento anterior, mas eu ainda quero cumprimentar especialmente o Leandro, o Ricardo, e nossos funcionários, meu marido que está aqui nos prestigiando também, seu Menzen, né, como sempre, e todos que ainda estão aqui presentes, apesar do adiantado da hora. Bom, eu não tenho dúvida de que esse pacotão vai ser aprovado, né? Não tenho dúvida, infelizmente. Mas, do fundo do meu coração, eu espero que ele seja aprovado com muitas emendas. Que essas emendas de uma maneira geral, melhorem o futuro dos nossos funcionários públicos, porque não é possível que continue assim. Eu tenho um exemplo muito claro disso. Eu venho de uma família de professoras. A minha mãe foi professora a vida toda dela. E quando ela era professora, no início da carreira dela, eu me lembro claramente, eu era pequena, e eu me lembro que a minha mãe ganhava mais que o meu pai, que fazia parte da diretoria de uma empresa grande como era a Vinícola Rio Grandense, aqui no Rio Grande do Sul. E minha mãe ganhava mais do que ele. Minha mãe faleceu aos 89 anos, ganhando R$ 938. O absurdo de R$ 938 com 89 anos de idade. Então, assim, o Estado decididamente não valoriza a segurança, não valoriza a educação, não valoriza nada do que realmente importa para toda a comunidade. E eu, da minha parte, acho que nós, hoje, votamos alguma coisa muito importante, tá? Que foi uma contraposição a esse pacotão. Antes de encerrar, eu não posso deixar também de dizer para o vereador Beto Maioli que nós vamos sentir falta dele. Vereador Beto, a sua inocência é um fator que lhe conferiu todo o tempo uma credibilidade aqui dentro. Então, eu só posso dizer que nós realmente sentiremos a sua falta e eu quero deixar isso registrado aqui nessa noite. Quanto à audiência pública, eu concordo com as palavras do vereador Sense. Foi feita uma audiência pública, vários segmentos da comunidade estavam ali representados. Se o resultado da audiência pública não foi o que algumas pessoas esperavam, bom, isso é uma outra questão. Mas o fato é que essa audiência pública representou, sim, os segmentos da comunidade. E eu acho que ela é soberana sobre qualquer coisa. Nós temos que ouvir
E temos que valorizar, sim, as pessoas que lá estavam em peso e que lá falaram. Bem, era isso. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Kiko Paesi. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez quero cumprimentar a todos. Cumprimento o Alexandre Prates, o Graxim, do nosso partido. Seja bem-vindo. Fernando, você falou um assunto que eu me lembrei do que meu pai me contava história, não só para mim, mas contava para todo mundo. Vou dizer em italiano e depois vou traduzir em português. O Leandro e o Ricardo, que são mais italianos, lá do Filó, eles vão entender melhor. Mi rento col cucciaretto e l'ora foro chi badil. O que ele queria dizer isso? Que o pai dessa família poupava tudo que dava e botava com a colherinha para dentro de casa. E os filhos com a pá botando para fora. O que aconteceu? Faliu. Quebrou, perdeu casa, perdeu tudo. E assim está acontecendo com o Estado e municípios. E tudo que você falou aí, eu assino embaixo. Se nós não tivermos economia e pensar lá na frente no que pode vir a acontecer, está acontecendo aqui em Farroupilha. Pode marcar o que eu estou dizendo aí. Sobre os professores, vocês lembram, os professores que estão ainda aqui presentes, que um tempo atrás, não muito tempo atrás, na RBS mostrou, e aquilo me chamou a atenção, e me machucou aquilo lá para mim, até eu que não sou professor, de muitas famílias se unindo e comprando cesta básica para ajudar alguns professores. Salário atrasado, com a família para sustentar, pessoas doentes em casa e não tinham o que comer. Isso mostrou no RBS. Pessoas, pais se unindo e dando uma cesta básica para alguns professores. Isso me marcou. Sobre o Dair, sem comentários, Argenta. Você conhece tanto quanto eu aquele Dair lá. Sem comentários. Sobre a audiência pública da água, nós tivemos na semana passada, eu acho que foi bem aproveitosa, excelente, tem que discutir com a comunidade. Agora, foi um absurdo o que eu vi lá dentro, no meu ponto de vista. Quem não concorda com o que eu vou dizer, eu respeito. Eu respeito. Que nem o Sandro disse sobre os professores, a categoria tem milhares e milhares de professores, nem todos pensam a mesma coisa. Nem todos pensam a mesma coisa. Mas aquelas duas empresas que tiveram aqui por 5 minutos, nem isso, que eu disse na época, que caí, não sei de onde caíram, de onde vieram e para onde vão, e onde é que eles estão hoje, numa audiência pública para discutir um caso específico com o município e a Corsan Beto Maioli. Vem duas empresas em cima do palco, ocupando a maioria do espaço, que as pessoas se tornou cansativo lá dentro, pessoas dizendo que ocupou o palco lá e o microfone, que não sabiam o porquê que aquelas empresas estavam lá. Se não saiu nenhuma licitação, não saiu nada, como é que essas empresas já vão colocar o plano deles aí na frente, meu Deus do céu? Onde é que eles vão parar? Onde é que eles estão fazendo? Aquelas duas empresas estragaram a audiência pública. Vamos discutir com a Corsan, com o município. Se não tiver solução, não tiver um acordo para rever o contrato, aí que faça uma audiência pública de novo. Faça uma licitação. Agora, naquele momento, Arielson, e vereadores, e imprensa que está aqui, e demais pessoas, foi uma vergonha. Cobra mandada. Meu Deus do céu. Eu não me retirei. Está sentado no lado do Tadeu, junto com a doutora Eleonora e tantas pessoas que tinham aí. Eu só não me retirei para não fazer uma desfeita.
Beto Maioli, o senhor só se despedido amanhã dessa casa. Mas eu quero lhe dizer, com toda a sinceridade e o respeito que eu tenho para o senhor, com todo o respeito que eu tenho para o senhor, o ano que vem nós estamos na eleição. Eu não tenho uma pedra de cristal agora para ser, não estou adivinhando nada. Mas o senhor, com certeza que em 2021, vai estar de volta nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. E obrigado, Beto, e desculpe qualquer coisa aí dentro da discussão nossa. Obrigado, senhor vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador David Argenta, no seu espaço de líder de bancada. Obrigado, senhor presidente. Só para registrar também, eu queria saudar o meu primo aqui, o Darcy Vargas, que por anos e anos defendeu a bandeira da Brigada Militar e hoje está representando aqui também, assim como o Júlio, que trabalhou comigo. Na verdade, como sugestão, de repente, também, além dos vereadores fazer essa moção de apoio, de repúdio, que os presidentes dos partidos, principalmente os da base do governo estadual, também façam uma carta ao governo do Estado, repudiando essa situação, colocando que seja revisto alguns tópicos da proposta. O PDT ele é a oposição hoje ao governo, então provavelmente a tendência é votar contra essa situação, mas o PDT sozinho não adianta. Então, que os presidentes dos partidos também façam essa moção de repúdio, se demonstrando de fato do lado dessas entidades. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fabiano André Piccoli. Obrigado. Seu espaço de líder de bancada. Obrigado, vereador presidente. Somente para desejar uma boa continuidade dos trabalhos pelo vereador Beto. Sabemos que desde seu primeiro mandato nunca deixou de ser vereador, nunca deixou de auxiliar, de ajudar as pessoas próximas de ti. E estivemos juntos trabalhando desde 2008, a eleição do Paulinho Silvestrin, que era candidato a vereador, e eu estava ajudando os vereadores naquela época. Então é sempre um prazer, Beto, estar contigo. E durante todo esse período que foste um homem público, ninguém pode levantar vírgula da tua lisura, do teu trabalho. Então siga esse caminho, que é as pessoas assim que a política precisa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. Queria dizer de que ao vereador Beto Maioli, que em alguns momentos eu vi em Vossa Excelência um verdadeiro poeta. Eu vi em Vossa Excelência um verdadeiro cantor. Eu vi em Vossa Excelência, quem sabe até um trovador usando a tribuna. E de uma maneira muito especial, eu quero dizer de que a sua irreverência, a sua maneira de ser, a sua alegria contagiou a todos em todos os momentos em que o senhor se manifestou desta forma, fosse na tribuna ou fosse através da sua cadeira onde o senhor senta, e que foram sempre de muito bom grado e de muito bom gosto. E dizer também, vereador Beto, que algumas coisas a gente copiou de Vossa Excelência e não terminarão aqui, não terminarão aqui. Eu não ia usar a palavra, mas eu vou falar um pouquinho. Vocês pensam que eu estou brabo, mas eu não fico brabo coisa nenhuma. Só que isso são coisas ditas pelo Senhor que ninguém conseguirá fazer de maneira irreverente, mas respeitosa e saudosa. Enquanto o senhor esteve aqui, o senhor deixa muita saudade para nós dessa irreverência pura, desta parte bonita da vida, que é tornar a vida um pouco mais fácil. Que a sua vida seja muito fácil,
quando o senhor fora daqui, que o senhor possa viver muito em paz e tenha, fundamentalmente, muita saúde com as bênçãos de Deus. Foi um privilégio aprender muito com o senhor. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Quero cumprimentar aqui a nossa imprensa, através do Ricardo, da Rádio Miriam Caravaggio, o Leandro Damati, da TV Serra. Cumprimentar a todos os funcionários públicos que nos acompanham ainda nessa noite, que já estiveram aqui conosco, e também a todos que nos acompanham. Quero registrar alguns assuntos rápidos e vou começar falando sobre o assunto já trazido por outros colegas vereadores e dito agora mais recentemente pelo vereador Kiko, sobre a audiência pública. Realmente eu acho, Kiko, que ela não foi conduzida da maneira correta. A audiência pública, o que menos teve de participação foi do público, né? Porque o que mais teve de participação foi realmente cartas já marcadas e de uma certa condução que tinha para levar aquele assunto. Se nós não tivéssemos algumas manifestações, e quero dizer que todas foram importantes, mas ressaltar, por exemplo, a manifestação do Dr. Maurício Bianchi, presidente da OAB, eu não sei qual seria o caminho que nós teríamos no final daquela audiência. Então, realmente, eu acho que foi importante, que teve a oportunidade para algumas manifestações, e quero ressaltar e parabenizar o Dr. Maurício Bianchi pela clareza que ele levou as informações e pela responsabilidade que ele citou os seus dados na sua manifestação. Quero também registrar que alguns integrantes do Corpo de Bombeiros Voluntários aqui do município, e cito o Jason Capitani, o César Dalzocchi, o Gabriel Faraon e o Joselito Knebel, estiveram nesse último fim de semana em Córdoba, na Argentina, fazendo um treinamento, o maior treinamento da América do Sul, com relação a incêndios industriais, técnicas, táticas e estratégias. Então, acho que é bem importante que nós tenhamos pessoas da nossa comunidade, voluntários inclusive, que estejam se preparando, e a gente teve, infelizmente, aqui no município, alguns sinistros com relação a incêndios e de grandes proporções. É importante que a gente tenha cada vez mais pessoas treinadas para, pelo menos, se não tentar evitar, e se não puder evitar, amenizar os resultados que podem ocasionar esse tipo de situação. Também aproveito para relatar que, no dia de hoje, me parece que o SAMU está atendendo com uma ambulância emprestada do município, que as suas duas ambulâncias, parece que uma sofreu um acidente e está para ser consertada, e a outra não funcionou. Pelo menos na manhã e no começo da tarde de hoje, o SAMU estava prestando atendimentos com uma ambulância do município. Então fica o nosso registro, até que bom que o município tenha emprestado para que o SAMU faça esse atendimento, mas sabemos que a ambulância do município não tem a mesma estrutura de atendimento que tem a ambulância do SAMU. Então, seja via Secretaria do Município ou regulação do Estado, que nós possamos ter com a maior brevidade a reposição, pelo menos de uma das ambulâncias do SAMU, para que o atendimento possa ser dado de maneira plena quando houver essa necessidade. Por fim, quero registrar também, e até há pouco estava aqui o chefe de gabinete, o Vandé, nós temos, na verdade, tem uma solicitação que eu fiz por diversas vezes e que eu confirmei, pelo menos agora, com o nosso secretário executivo do ILUS, que é com relação ao cálculo atuarial. O cálculo atuarial tem que ser realizado todos os anos pelo município, e a Câmara de Vereadores não recebeu esse cálculo no ano de 2018 com dados de 2017 e nem em 2019 com dados de 2018. E já é mais de um ano ainda, em 2018, que eu solicitei, inclusive pessoalmente, para o chefe de gabinete Vandé, para que viesse para a Câmara, e isso não foi entregue, confirmado agora com data de hoje. Então eu peço que seja entregue com a maior brevidade, até porque acho que é importante que ele, de maneira completa, esteja à disposição de todos os colegas, mas também para a gente verificar os resultados ali apontados, e que podem ser necessários, inclusive, para a análise adequada para o orçamento e as leis orçamentárias do município, embora nelas possuam um resumo com algumas informações com relação a esses cálculos. E, por fim, eu gostaria de convidar, então, os colegas
Piccoli e Tadeu, da Comissão de Finanças e Orçamento, para que nós nos reuníssemos agora ao final da sessão, pois tem algumas dúvidas que seria interessante que nós fizéssemos ao Executivo, e o artigo 51 do projeto de lei das diretrizes orçamentárias diz: por meio da Secretaria Municipal de Finanças, o Poder Executivo deverá atender às solicitações encaminhadas pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal relativo a informações quantitativas e qualitativas complementares julgadas necessárias à análise da proposta orçamentária. Então, eu acho que tem algumas coisas, eu já levantei alguns assuntos, mas quero inclusive colocar à disposição dos demais colegas que não fazem parte da Comissão de Finanças e Orçamento, para que, caso tenha alguma dúvida, que a gente possa esclarecer, e que é bom que fique registrado de maneira formal, nós estamos à disposição para encaminhar essas dúvidas para a Secretaria de Finanças. Eu acho que é bem importante, claro que a gente não vai saber nos mínimos detalhes todo o orçamento, mas é importante que as coisas que a gente julgar assim mais notórias sejam esclarecidas, para que nós tenhamos todas as informações, caso sejamos questionados pela comunidade que aqui nos colocou e que nós representamos. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta, no seu espaço de líder de bancada. Senhor presidente, estava ali conversando com o vereador Paese. Um tempo atrás, voltando, alguns anos, foi discutido também o mesmo assunto desse requerimento de hoje, que foi a continuidade para ingressar na terceira via, na terceira faixa, perto da entrada do barracão. Quando faz o retorno e vem a Farroupilha, foi feito. Então, naquele período ali foi feito e está lá funcionando muito bem. E este requerimento, o 212, ele é também, que dá 70 metros de malha asfáltica no máximo, né? Não sei se dá isso. Então, é importante porque ele tem todos os funcionários da SAS e outros que ali utilizam aquela rodovia, tantas outras coisas que precisam, mas esse também é uma das coisas que necessita. Quero aqui cumprimentar o Júlio, Pedro e os demais da Força Segurança e as professoras que estão aqui ainda. Eu estava aqui, mais uma vez, lendo a última notícia do portal Clique RBS, que fala do pacote da mudança do leite, proposto pelo governo Leite, e fala também ali da parte do piso, né, que ele quer, então, qualificar junto com o piso, toda a classe magistério, e também fala também uma coisa que a gente não relatou hoje, que é a contribuição, né, tanto o agente da segurança, tanto o professor, a contribuição, conforme a classe, ele vai aumentar, e vai chegar aí perto de 18%. Conforme é a classe, chega a 18% mensal. Então, em vez de vão ganhar menos e vão contribuir mais. Então, assim, eu não entendo. Eu sei que é uma necessidade do governo de mudanças, mas a mudança tem que também partir para os grandes. Não somente duas classes que estão sofrendo, mais uma vez, o corte na carne, e os demais estão lá rindo numa boa, com seu salário recebendo em dia, e os nossos policiais e os professores parcelados por tempos já. Isso é 5 anos. Né? Chegamos a 5 anos, passou um governo. O mesmo governo que foi na campanha e prometeu que ia fazer por fluxo de caixa e etc. e tal, está aí parcelando, dando continuidade. E, mais uma vez, o Júlio e os demais policiais, nos próximos dias estaremos votando aqui um projeto muito bacana, importante, proposto pelo governo, que no passado, há 2 anos atrás, nós estivemos aqui discutindo e trouxemos a ideia, e hoje é lei municipal, do auxílio moradia aos nossos policiais e toda a classe da segurança pública, bombeiros, civis e militares, e que agora passa então por um reajuste. Enquanto o governo do estado corta, o governo municipal vai aumentar. Né? Então, vai passar a R$600 por mês, que hoje é 450. E também vai entrar a parte de quem mora na casa funcional, quem hoje é o agente da segurança lá no interior. Então, tudo isso é um projeto que está na casa já e entra amanhã para discussão. E eu convido vocês que venham participar e estar presentes também, que é importante neste momento. E, mais uma vez, quero aqui registrar que o governo vem colocando esse projeto para nós na casa e vamos estar discutindo. E é importante, porque é o município referência do auxílio moradia. Referência. Pode contar aí nos dedos que não dá 5, hein, no estado. É importantíssimo frisar
a importância desse projeto. Presidente, eu não apresentei o requerimento e vou registrar para que o governo, através da Secretaria de Obras e também a Ecofar, possa fazer um banho de loja lá na pista de caminhada, na ciclovia compartilhada. Agora é verão, está lá com um aspecto de abandono, as pessoas estão praticando esporte, precisa que aquele espaço seja de fato como foi inaugurado. Bonito, atraente, com segurança. Puder também colocar a iluminação, aquela que até agora não foi posta, que foi também que o MDB apresentou requerimento, nós votamos favoráveis. Isso são coisas que não dá para ficar no esquecimento. É o básico tem que ser feito. E acredito que o governo tem força para fazer isso, então eu trago essa reivindicação da comunidade, porque é um espaço único, bacana e que está sendo utilizado. E a gente precisa que este espaço receba essas melhorias para não ficar no abandono. Estarei na próxima semana, então, quando começarmos a discutir o projeto 72, que fala do orçamento, apresentando, então, as 2 emendas que eu já relatei e mais uma emenda agora que o município possa, então, dentro da secretaria competente, fazer a revitalização ali do skate park para aquela juventude que tanto precisa e que está lá também por muito tempo e que nada foi feito e que precisa ser feito através de recurso público e que tem dentro do orçamento algumas secretarias com um pouco de excesso, que dá para diminuir e também organizar em outras que precisam, outras áreas. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso da palavra, então, nesse momento, a pedido do vereador Beto Maioli, e a pedido do vereador, a gente fará um minuto de silêncio, então, em homenagem ao Nilo Cripa. Quero agradecer, então, os que estão ainda presentes, aos representantes da educação e da segurança. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.